pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver a questão 36 do concurso para Magistério em Matemática que ocorreu no ano de 2021, tá? É um problema de estatística, o conteúdo relacionado a esse problema é quartis, né? Que a gente precisa para poder resolver esse problema. Basicamente, nós vamos precisar de uma forma de quartis, para poder resolver esse problema. Vamos lá. O gráfico apresenta informações sobre a distribuição dos funcionários em relação aos salários pagos em uma empresa, tá? Então, nós temos aqui, ó, veja, na faixa de R$ 2.000 a R$ 5.000, nós temos 30 funcionários que recebem salário nessa faixa. De 5.000 a 3.000, de 5.000 a 8.000, nós temos 64 funcionários e assim por diante. Então, é uma das primeiras observações e podemos ver aqui, né, que a variação, ou seja, a amplitude nas classes dos salários é de R$ 3.000. Dando continuidade. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que um funcionário do grupo dos 25% dos maiores salários nessa empresa não ganha menos do que... Olha só, por que ele está querendo que a gente calculemos o Q3, né, o terceiro quartil? Observe. Vou representar aqui o total de salários. Como são 25 funcionários, então a quantidade de salários naturalmente são como são 200 funcionários, né, que é 30, 64, 52, 36, 18, somando tudo dá 200. Então isso significa que nós temos 200 salários. Como nós queremos 25% dos maiores salários, nós estamos interessados nos camaradas que estão a partir daqui. Eu estou olhando os salários aqui em ordem crescente, então supondo que aqui representa os 200 salários, eu estou olhando em ordem crescente, tá? Então o menor aqui seria a faixa começando do 2.000, né? Quem recebe 2.000, então até o último, que seria 17.000. Então olhando em ordem crescente, nós estamos interessados nessa última faixa, que é de 25% dos maiores salários. Então observe, cada quadrado desse é 25%, certo? 25% aqui, 25%. Se nós estivéssemos interessados nos 50% dos maiores salários, nós temos que calcular a mediana, né? Porque 50% dos maiores salários, né? Você já está exatamente ali no meio, né? Deixaria 50% abaixo e 50% acima. Nós queremos os 25% dos maiores salários. Então, para calcular o 25% dos maiores salários, nós estamos interessados em quanto que ele deixa, ou seja, se nós queremos 25% dos maiores salários, então ele deixa o salário que nós vamos calcular, ele deixa 75% dos salários abaixo dele. Então, os 75% dos salários, ou seja, quanto que é 75% de 200? Dá 150. Por quê? Olha só. 75% do salário seria essas 3 barrinhas, ou seja, seria 3 de um total de 4. Como o todo representa 200, então nós queremos os 150. Então 150 das pessoas, ou seja, 150 valores de salários estão abaixo do que nós vamos calcular, que é o Q3. O Q3 ele faz isso, né? Ele deixa 75%. Desculpa estar repetindo isso, mas só para ficar claro o que nós queremos fazer. Então, vejamos. A nossa fórmula para calcular o Q3, eu vou colocar ela aqui embaixo, em vermelho. O Q3, ele é o seguinte, ele vai ser o limite inferior mais a posição que nós queremos calcular. Em outras palavras, vai ser o 3/4, que já que é o Q3, vezes o total de dados, que é 200, então vou escrever aqui o N, ou o total de dados, certo? Menos a frequência acumulada anterior, vou escrever dessa forma, dividido pela frequência do intervalo, multiplicado pela amplitude do intervalo, tá? A amplitude do intervalo aqui que nós sabemos que é 3.000, né? De 2 para 5.000, 3.000, de 5.000 para 8.000, 3.000, né? Essa é a amplitude do intervalo. Então, sabendo disso, ou seja, a informação que a gente precisa basicamente são essa, é a fórmula e saber que nós devemos calcular o Q3 para poder
chegar ao resultado. Então, quem vai ser o nosso Q3? O nosso Q3 vai ser igual ao limite inferior do intervalo. Veja, como nós queremos calcular o 150, precisamos saber a frequência acumulada. Observe, aqui é 30, o primeiro. De 30 para 64, somou 64, nós vamos parar no 94. Então, até aqui é 94, certo? Somando com 52, nós vamos para o 146. Então, até aqui é 146. Aí, 146 mais 36, nós vamos para o 182. Então, até aqui é o 182. A nossa posição é o 150. Como é o 150, ele é maior do que 146 e menor do que 182, então ele está nessa faixa. Certo? O nosso salário, o salário que nós queremos encontrar, ou seja, o salário tal que ele vai deixar 75% do restante salário dos salários abaixo dele, e os 25% vai ser maiores ou iguais, né, do que ele. Então, sabemos o seguinte, veja, como a nossa posição do 150 está aqui, nessa faixa dos 11.000, 14.000, que é onde tem a frequência acumulada de 182, então nosso limite inferior é o 11.000, tá? É o 11.000, o nosso limite inferior, tá? Aí mais a nossa posição, que é o 150, ou seja, é a posição 75%, vai ser sempre isso. Se for a mediana, é a posição 50%, então vai ser metade dos dados. Se for que nesse caso seria o Q2, né? Se for o Q1, vai ser um quarto do total de dados, ou seja, 25% dos dados, né? E por aí vai. Então, vai ser a nossa posição, que é o 150, menos a frequência acumulada anterior. Veja, a nossa frequência acumulada que nós estamos calculando é no 182. A frequência acumulada anterior é o 146. Então, aqui vai ficar 146 dividido pela frequência do intervalo. Veja, a frequência do intervalo é 36, o intervalo é de 11.000 a 14.000, multiplicado pela amplitude do intervalo, que nós sabemos que é 3.000. Então, aqui vai dar 11.000 mais, escrever um pouco abaixo, vai dar 11.000 mais 150 menos... Opa, aqui não é 142, corrigindo, né? Aqui é 146, certo? Então, 150 menos 146 vai dar 4. Tudo isso dividido por 36, multiplicado por 3.000. Então, isso aqui vai dar 11.000. Simplificando, observe. 3 vezes 4. 3 vezes 4 vai dar 12. Então, nós podemos escrever o 3.000 como 3 vezes 1.000, né? E 3 vezes 4 vai dar 2, então vai sobrar 1.000. E o 36, ele é 12. Cadê? O 36 ele é 12 vezes 3, certo? Então, esses dois aqui vão se cancelar. Então, vai sobrar para a gente em cima 1.000. E embaixo vai sobrar 3. Ou seja, isso aqui vai dar... Quem vai ser o Q3? O Q3 vai ser 11.000 mais 1.000 dividido para 3 dá 333,33. Ou seja, isso aqui vai dar 11.333,33. Então, o valor do salário é esse, que no nosso caso é o gabarito, é a letra A. Ou seja, esses 11.333,33, ou seja, R$11.000, 333,33 centavos, ele deixa 75% dos salários abaixo desse valor, né? Então, 25% dos maiores salários não vai ganhar menos do que esse valor, tá? E aí